Código de Processo Civil, Lei nº 13.105, 2015. Parte geral, livro 1 das normas processuais civis, título único das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais, capítulo 1 das normas fundamentais do processo civil, artigo 1º. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Constitucionalização de todos os ramos do direito. A prática processual deve observar toda a Constituição. Artigo 2º. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Princípio da inércia dispositivo. Artigo 3º. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito, direito de ação, acesso à justiça, inafastabilidade da jurisdição. Esse direito tem limitação, como preencher as condições da ação, os pressupostos processuais, observar os prazos, forma dos atos, etc. Artigo 5º, inciso 74, da CF. Parágrafo 1º. É permitida a arbitragem, na forma da lei, Lei nº 9.307/96, parágrafo 2º. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Parágrafo 3º. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Artigo 4º. As partes têm o direito de obter em prazos razoável, princípio da duração razoável do processo, celeridade, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, após o trânsito em julgado, inclui a fase de execução. Decorre do princípio do acesso à justiça. Artigo 5º, inciso 78, da CF, a parte tem direito a ser indenizada por danos morais e patrimoniais decorrentes da duração exagerada do processo. Artigos 37, parágrafo 6º, da CF 143 do CPC. Artigo 5º. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé, lealdade processual. A não observância caracteriza abuso de direito processual. Artigo 6º. Todos os sujeitos, aqueles que participam do processo, devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempos razoável, decisão de mérito justa e efetiva, dever de probidade e lealdade processual. Caso descumpra, se sujeita à sanção dos artigos 79 a 81. Artigo 7º. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Artigo 5º. Caput, CF, paridade de armas. Artigo 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Artigos 1º, inciso 3 e 37, caput, ambos da CF. Artigo 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Contraditório prévio é a regra. Proibição de decisão surpresa. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica. Contraditório postergado. Inciso 1. A tutela provisória de urgência. Inciso 2. As hipóteses de tutela da evidência previstas no artigo 311, inciso 2 e 3. Inciso 3. A decisão prevista no artigo 701. Artigo 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deve decidir de ofício. Proibição de decisão surpresa, ainda que seja sobre questão de ordem pública, decorre do princípio constitucional do contraditório. Artigo 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas razões de fato direito, todas as decisões, sob pena de nulidade. Artigo 93, inciso 10, da CF.
Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, artigo 189, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público. Publicidade restrita. Artigo 12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, dever, se for possível, a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença, e decisões interlocutórias, ou acórdão, e decisões monocráticas, abrange todos os atos decisórios. Essa regra decorre da isonomia e da razoável duração do processo. A ordem é determinada pela chegada do processo ao gabinete do julgador. Parágrafo 1º. A lista de processos aptos a julgamento, os que podem ser julgados porque aguardam conclusão imediata ao julgador, deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores. Princípio da publicidade dos atos processuais. Parágrafo 2º. Estão excluídos da regra do caput, são exceções, pois têm natureza de urgência, têm prioridade. Inciso 1. As sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido, já julgado na própria audiência, agiliza o judiciário. Inciso 2. O julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos, acelerar o trâmite do julgamento, processos com casos idênticos e existe apenas uma interpretação para solucionar todos. Inciso 3. O julgamento de recursos repetitivos ou de incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR, artigos 976 a 987, processos que versam sobre questões pacificadas são resolvidos juntos. Inciso 4. As decisões proferidas com base nos artigos 485, não adentra no mérito, e 932, natureza de mera condução do processo e céleres. Inciso 5. O julgamento de embargos de declaração, admite julgamento monocrático. Inciso 6. O julgamento de agravo interno, admite julgamento monocrático. Inciso 7. As preferências legais, tutela provisória, réu preso, habeas corpus, incidente de recursos repetitivos, artigos 936, 979 e 1038, parágrafo 2º, e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, resolução número 7009 do CNJ, inciso 8. Os processos criminais, nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal. Inciso 9. A causa que exija urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada. Parágrafo 3º. Após a elaboração de lista própria, respeitar-se-á a ordem cronológica das conclusões entre as preferências legais, preferência da preferência. Parágrafo 4º. Após a inclusão do processo na lista de que trata o parágrafo 1º, o requerimento formulado pela parte não altera a ordem cronológica para a decisão, exceto quando implicar a reabertura da instrução ou a conversão do julgamento em diligência. Parágrafo 5º. Decidido o requerimento previsto no parágrafo 4º, o processo retornará à mesma posição em que anteriormente se encontrava na lista. Parágrafo 6º. Ocupará o primeiro lugar na lista prevista no parágrafo 1º ou, conforme o caso, no parágrafo 3º, o processo que, inciso 1, tiver sua sentença ou acórdão anulado, salvo quando houver necessidade de realização de diligência ou de completação da instrução. Inciso 2. Se enquadrar na hipótese do artigo 1040, inciso 2. Obrigado por assistir. Curta, compartilhe e se inscreva no canal.